Saudações, pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje aqui, como prometido, eu vou responder o questionário que eu passei para vocês junto com aquela aula de revisão, tá? Então basicamente só vou reforçar alguns daqueles tópicos com as respectivas respostas. Então a primeira pergunta que eu pedi lá para vocês, uma definição de cultura. O que é cultura, né? Cultura é um conjunto de elementos identitários de uma determinada comunidade. Então a cultura é o conjunto de tudo aquilo que identifica uma comunidade. Agora, esta comunidade ela pode ser local ou ela pode ser toda a civilização. Então eu posso analisar a cultura do ponto de vista local, do ponto de vista étnico, né, muitas vezes, e eu posso analisar a cultura a partir do seu desenvolvimento histórico dentro de uma lógica civilizacional. Então a cultura é o conjunto de referências, elementos que identificam uma comunidade. Essa é a definição mais sintética que nós temos, é essa que eu quero que vocês me apresentem. Porque a gente vai falar mais de cultura mesmo lá o ano que vem, quando nós estudarmos sociologia, tá? Segunda pergunta, apresente uma definição de moral. Moral é o conjunto de regras, padrões de comportamento, referências cígnicas que são utilizados pelos indivíduos como referência, tá? A diferença entre moral e lei, aqui já adiantando, é que a moral você pode ou não escolher agir daquela forma, você geralmente faz isso a partir do hábito, do costume, por isso que a palavra moral também vem de mores, que é costume. Então é o que você é acostumado, que você é condicionado. Já uma lei é uma prescrição coercitiva e normativa, tá? Então ali, ó, na 3, como a moral se relaciona com as leis? De duas formas. Muitas vezes as leis elas representam uma extensão da moral, ou seja, um reforço de um comportamento moral. Por exemplo, vamos supor que existe uma sociedade onde todos são racistas, tá? Eu crio uma lei para reforçar ainda. Ou seja, nessa sociedade nós rechaçamos judeus. Tá? Bem Alemanha nazista, foi o que aconteceu. Tá? Então eu posso pegar um costume, algo que é compartilhado por todas as pessoas, e fazer disso algo formalizado, como uma lei, onde se você não respeitar, você é punido. Tá? Isso pode acontecer. Portanto, não é porque você compartilha de uma moral que você é uma pessoa boa. Você pode simplesmente ser uma ovelha dentro do rebanho, mais uma ovelha dentro do rebanho. Por isso que, muitas vezes, você tem que refletir sobre os seus princípios morais, porque às vezes eles podem estar contribuindo para questões irracionais. Lembra que eu falei para vocês lá em sala de aula? Geralmente, quando você pergunta para uma pessoa por que ela é homofóbica, ela não sabe responder. Geralmente a resposta é, eu fui acostumado assim. Isso é algo muito comum em um conjunto de regras morais. Você se acostuma com elas. E como é que você se distancia desse automatismo? Com a reflexão ética. Você vai avaliar esses valores, esses princípios, e a partir da sua capacidade cognitiva, do seu repertório de leitura, dos seus estudos, você vai conseguir precisar se aquilo de fato tem um fundo racional ou não. Por exemplo, eu sei que do ponto de vista valorativo é bom que eu tenha um princípio moral como ajudar os outros, ser altruístas. Agora, é bom que eu tenha um princípio moral como pobres são desprezíveis? Não. Então, eu vou usar a minha capacidade de reflexão para discernir se um valor moral ou outro é bom ou não, tá? Obviamente que vocês devem estar pensando aí, mas algumas pessoas nunca vão fazer isso. Sim, algumas pessoas nunca vão fazer isso. Paciência. Cabe a nós nos desenvolvermos de uma outra forma e tentar fazer uma sociedade um pouco mais justa, né? Questão 4. Explique a diferença entre moral, imoral e amoral. Moral é um conjunto de regras e valores que expressam as vontades de uma sociedade que é necessária que exista, né? Não existe moral sem antes existir uma sociedade. Lembra que eu falei para vocês em sala de aula, foi até uma questão meio polêmica que vocês perguntaram, que
eu perguntei assim para vocês, o que existe primeiro? Religião ou moral? Daí vocês não souberam responder, muitos de vocês. Daí eu disse para vocês que existe primeiro a moral e depois a religião. Porque muitas vezes a religião ela precisa de um grupo organizado de pessoas que vai pensar aquele conjunto de crenças. Então, geralmente, existe uma sociedade antes de existir religião. Então, se já existe uma sociedade, já existem princípios morais. Porque não é possível você manter uma sociedade sem regras de conduta. Então, a religião é uma extensão da moral e não o contrário. Tá? Então, acho que ficou bem clara essa relação lógica. Questão 5. Desculpem, né? Se eu expliquei o que é moral. Daí, imoral é quando você tem um conjunto de regras e valores que entra em conflito com outro conjunto de regras e valores. Por exemplo, você é brasileiro, tem suas regras, suas referências comportamentais que vêm da sua cultura, e você vai para um outro lugar, onde você será estrangeiro. E você mantém os mesmos costumes. Porém, lá naquela outra cultura, os seus costumes são considerados imorais. Tá? Então, o imoral surge do embate de diferentes vertentes culturais, diferentes perspectivas culturais. Já a ideia de amoral é a ausência de valores, de regras construídas socialmente. Tá? Questão 5. Descreva qual é a principal motivação para a consolidação, né? Faltou um A aqui, galera. Então, vou até colocar aqui, ó. A consolidação de valores que sustentam uma determinada moral, segundo Nietzsche. Então, qual que é a principal motivação para que nós criássemos lá no passado, né? Quando eu falo nós, nossa espécie, criássemos lá no passado valores morais? Qual foi a principal motivação? Segundo Nietzsche, é bem simples: o medo. Então, nós criamos valores morais porque nós temos medo. Porque nós, enquanto animais que queremos nos preservar, achamos em algum momento que a criação de valores seria fundamental para a preservação daquela comunidade. Isso for sendo transmitido de geração para geração, muitas vezes sem reflexão e muitas vezes também sempre com um viés da questão da preservação. Façam o seguinte exercício reflexivo. Peguem uma pessoa ou um grupo de pessoas que tem valores muito consolidados e criem uma situação hipotética onde esses valores sejam ameaçados e observem a reação que essas pessoas têm. Por exemplo, vamos supor que você tem uma pessoa que é muito religiosa na família de vocês. Perguntem para elas se de maneira instantânea, de maneira abrupta, por algum motivo, alguém falasse que aqueles valores não podem mais existir. E daí, se essa pessoa tiver uma reação de não conformidade com esta hipótese, vocês vão ter constatado ali que para esta pessoa estes valores são muito importantes. Não apenas para a sua identidade, mas também para aquilo que a construiu enquanto indivíduo social e biológico. Tá? Então vocês vão ter um exemplo de como isso é importante para as pessoas e para todas as pessoas, incluindo eu e você. Então aqui, galera, acho que ficou tranquilo essa quinta questão aqui. Basicamente é o medo, né? 6. A moral é um fenômeno que existe sem a presença da espécie humana? Justifique a sua resposta. Não existe a moral sem a presença da espécie humana. Outros animais não produzem moral. E por que isso acontece? Porque a moral é um resultado de construções neurais, portanto, é preciso existir um cérebro que atua no mundo através de um indivíduo, e esse indivíduo ele vai criar relações sígnicas, ele vai criar sentido, porque a moral ela existe a partir de uma relação de sentido. Se eu não tiver uma finalidade para a ação, não existe moral. Portanto, é preciso que exista um indivíduo com um cérebro como o nosso, capaz de produzir relação de significante e significado. Tá? Questão 7 ali, já pegando Freud. O que é o superego para o Freud? O superego é o conjunto de referências culturais que são utilizadas para domesticar os instintos. O superego é isso.
Cada cultura vai ter um conjunto de referências que vai compreender ali o que o Freud dizia ser a cultura, né? Ou a civilização. Questão 8. O que é o id? O id é o conjunto de instintos que nós temos, desejos, vontades, que são anteriores à experiência coletiva. Eles já nascem com nós. É a fome, o apetite sexual, por exemplo, quando o Freud fala da libido, tá? Que também não é só relacionado à sexualidade, a agressividade, tudo aquilo que é anterior à experiência social é o que o Freud chama de id. Questão 9. Como o ego se relaciona com o superego e com o id? O ego é o resultado do embate entre, aqui ó, deixa eu pegar a câmera que eu estou espelhado aqui, entre o id e entre o superego. Então este embate, né, vai produzir o nosso ego. Então cada um de nós tem uma relação com o ego diferente, porque cada um de nós tem uma relação diferente com o superego e com os nossos impulsos. Por isso que alguns de nós é mais egoísta ou menos egoísta, alguns de nós preferem criar um alter ego, um avatar, algo que não existe, para lidar com esse conflito, tá? Então esta é a relação que existe entre o ego e o id e também o superego. O ego é o resultado deste conflito. Se vocês colocarem na prova que o ego compreende o resultado deste conflito entre o id e o superego, já está certo. Questão 10. Compreendendo a complexidade do aparelho psíquico, como constatado por Freud, o que pode ocorrer a partir do desequilíbrio entre o id e o superego? Todas as nossas... toda a complexidade daquilo que nós chamamos de desequilíbrio psíquico. O Freud chamava na época de neurose, tá? Mas eu posso colocar aqui todas as patologias psíquicas, tá? Então, por exemplo, a paranoia, a sociopatia, tudo isso, segundo Freud, é o resultado nocivo, prejudicial, que ocorre a partir do desequilíbrio entre essas forças. Quais são essas forças? Cultura e a nossa parte mais instintiva, que está relacionado também ao nosso subconsciente, que é o que eu vou explicar melhor em outras aulas, tá? A ideia de subconsciente. Beleza, pessoal? Então acho que é isso, bem tranquilo. Estudem para a prova e se surgindo alguma dúvida, não deixem de me perguntar, porém, antes da nossa avaliação. Depois da avaliação, já era, né? Então, abraço pessoal e até mais.